Fala, aspirante algo trader, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro módulo da formação Método Invictus. Queria dar as boas-vindas a vocês, tenho certeza que nós vamos viver momentos incríveis aqui juntos. Então, gostaria de começar nossa aula, a gente vai falar um pouco de tudo a respeito do Método Invictus, o que é, de onde surgiu, vou contar um pouco da história da gente. Tenho certeza que você vai se amarrar em toda a nossa história por trás dessa tecnologia que a gente está disponibilizando para vocês hoje. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui é a respeito do método em si. O que é o método Invictus? O método Invictus ele nada mais é do que uma formação em algo trading. Basicamente, a gente percebeu que existia uma lacuna no mercado e essa lacuna ela surgiu lá atrás com, com a nossa própria experiência, né, de tentativa e erro. Então, quando a gente começou a emergir nesse mercado de algo trade, a gente encontrou muitas pessoas pelo caminho, muitas pessoas não idôneas, pessoas idôneas. Então, o que a gente resolveu fazer foi simplesmente trazer o melhor, né? Tudo que tem de bom dentro do mercado de algo trading, colocar dentro dessa ferramenta aqui para que vocês, como se vocês tivessem a oportunidade de seguir um caminho já trilhado. Né? A gente desbravou esse mercado aí, a gente vem fazendo isso há 4 anos, então hoje o que a gente, depois de tudo, todas as experiências que a gente passou, boas e ruins, a gente resolveu condensar tudo e falou assim, cara, vamos entregar algo realmente de valor para as pessoas. E aí, claro que as pessoas perguntam, mas por que entregar isso agora, nesse momento? Em parte a gente pensando em ter o retorno de todo o esforço que a gente fez lá atrás. Aí esforço entenda tempo e dinheiro. Sim, a gente também investiu dinheiro, perdeu dinheiro. E aí é uma parte do processo em si. Eu acho que é importante. Foi importante a gente passar por isso para a gente aprender. Então, não existe ninguém que chega no topo, no sucesso, sem passar por dificuldades. Se conseguiu, realmente ele conseguiu um atalho aí que não é o caso da gente. Então, acho que é justamente isso aí que fez com que a gente preparasse esse produto com tanto carinho para você. Beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho a respeito do método Invictus em si, que eu já comentei. É uma formação em algo trading. Então o que a gente vai fazer é pegar você do zero e levar ao algo trading, e nesse período de tempo a gente vai viver experiências aí bacanas, e a gente vai trazer uma experiência adicional que é a possibilidade de você já começar a aprender sobre o mercado de algo trading com a ferramenta realmente vencedora. Então, a gente vai disponibilizar para vocês o protocolo MI, que é o protocolo Método Invictus, que é basicamente uma sequência de passos que você tem que fazer para realizar uma validação estatística para qualquer robô de trading. Então a gente vai fornecer sites onde você pode conseguir esses robôs gratuitamente, inclusive robôs que a gente pagou lá atrás, né? E depois a gente descobriu que tinha tudo na internet disponível gratuitamente. Então, basicamente, você pega esse protocolo, aplica em qualquer robô que você vai encontrar lá, e você vai saber se o robô é que aí o robô a gente chama também de Expert Advisor, se ele é um Expert Advisor vencedor ou perdedor. O que a gente fez foi o seguinte, a gente testou muita coisa, e a gente pegou o melhor de cada um e falou assim, cara, vamos fazer assim, vamos juntar e desenvolver uma estratégia própria, claro que com indicadores próprios. Esse é o único segredo que a gente não pode abrir para vocês, qual é a estratégia exata por trás do Invictus, né? Mas a gente tem a certeza que a gente construiu uma ferramenta realmente vencedora. Então, durante o processo, esse processo que você vai estar aprendendo, você vai ter a possibilidade já de obter lucros, e caso você opte por operar aí o tempo que você julgar necessário junto com a gente, fique à vontade. A gente disponibiliza também justamente essas licenças anuais desse,
desse Expert Advisor, que é nada mais é no mercado, a gente não chama de robô de trading, a gente chama de Expert Advisor. E aí você tem a possibilidade de continuar utilizando, né? Então, qual é o grande diferencial do Invictus para os outros Expert Advisors disponíveis no mercado? Ele é validado, então ele é validado estatisticamente. A gente vai mostrar qual é a densidade de dados que a gente utiliza. Então, esse é um dos elementos que está no protocolo é, do método Invictus. Então, isso a gente vai detalhar para vocês como que ele é validado. Você também pode revalidar ele. Você fala assim, eu quero fazer um double check da operação. Você pode pegar, replicar ele o tempo que você precisar, olhar para trás o mercado todo e você vai ver a resposta da estratégia. O que é que nos falta hoje nesse robô? Tempo. Tempo de operação em conta real, por quê? Porque a gente passou 4 anos desenvolvendo ele, finalizou ele em meados de outubro, novembro, foi quando a gente terminou e falou assim, cara, ele está pronto. Claro que sempre tem uma melhoria que a gente vai implementando, mas nesse período a gente falou assim, ele está pronto, de outubro para novembro, e foi aí que a gente startou ele, o nosso operacional. Vai acontecer essa oportunidade, eu tenho certeza que a gente está disponibilizando hoje, mas vai ser... eu não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível, porque alguém, eu acho que um cara talvez um fundo, algo assim, encontre a gente, procure e fale, cara, eu quero levar isso aqui para operar um grande fundo, e aí eu não sei o que vai acontecer, mas por enquanto a gente está disponibilizando eles para vocês aí, e o melhor de tudo, gratuitamente, né? Você vai ter a oportunidade de experimentar ele aí por 30 dias e realmente você validar, você vai dizer se ele funciona ou não. Tá? Então, a gente aprovou nos últimos cenários aí que a gente teve, os últimos... Acho que quando a gente fez o teste, a gente testou mais para trás, mas a gente pega e traz todos os backtests, você vai entender também a densidade de dados gigantesca, então não dá para a gente fazer tudo isso e entregar tudo de 10, 15 anos para trás, mas a gente fez nos últimos 3 anos, foi os períodos mais nebulosos que a gente teve aí no mercado financeiro. Então, depois disso aí, a gente só teve a crise do subprime, que aí afeta o mercado. Especificamente, o mercado que a gente atua é o mercado de câmbio, então ele está diretamente ligado às economias dos países, essa questão de intercontinentalidade, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, falando a respeito do protocolo, do método Invictus, basicamente a gente utiliza 5 pilares para esse método, para esse protocolo. Primeiro é a base de dados, para você fazer essa validação estatística. Você precisa de uma base de dados confiável, então, principalmente no método que a gente utiliza, que é por tique real, em M1, então, em candles de 1 minuto. Então, cada micromovimentação do mercado, cada tique, ele é mapeado, então a gente baixa esse base de dados, não tem como você acessar isso de longo período numa corretora, então a gente compra esse dado, a gente vai mostrar para vocês onde que a gente faz essa aquisição desse dado, então a gente traz esse dado para dentro dos nossos servidores para poder a gente realizar essa validação estatística. O segundo, a gente utiliza uma matriz de correlação, e isso principalmente dá para aplicar quando a gente está fazendo diversificação de carteira. Então, por exemplo, você pega, especificamente a ideia é você pegar ativos que não tem correlação direta nem inversa. Então, para quê? Para evitar com que, por exemplo, você fique preso em pares que tem uma correlação muito forte direta simultaneamente. A gente tem mecanismo para barrar isso, mas é uma das estratégias que a gente utiliza também, dos métodos que a gente utiliza. O terceiro ponto é o gerenciamento de risco, esse é fundamental, a gente tem uma aula dedicada, exclusiva a isso, eu acho que é o grande pulo do gato, a grande expertise nossa, essa questão de gerenciamento de risco, a gente desenvolveu uma planilha que torna isso tudo muito claro para vocês, então tenho certeza aí que vocês vão aproveitar bastante. A quarta é a superposição de ativos, então a gente tem a possibilidade também de pegar os tempos, os gráficos e fazer uma sobreposição desses ativos para você ver se existe a probabilidade deles acontecer, deles se movimentarem simultaneamente.
E por fim, que eu acho que é um elemento chave para o nosso, foi quando o grande diferencial é a utilização de um filtro de notícias. A gente sabe que as notícias são aqui os elementos que mais impactam, principalmente no mercado de câmbio, quando você tem taxa de juros, taxa de desemprego sendo divulgada, em outras notícias em geral, programadas via calendário. Então, os especuladores eles atuam muito nesse momento e é justamente nesse momento que a gente não quer trabalhar. Então, a gente sai do mercado por uma hora e meia antes, uma hora e meia depois. Aí é configurável isso, mas você tem essa possibilidade também de simplesmente desativar. Ele desativa automaticamente, né? Você tem a possibilidade de ampliar esse período, mas mapeado a gente já tem esse período aí de uma hora e meia. Então, a gente consegue proteger nossas operações também em relação a isso, beleza? E, por fim, uma recomendação que a gente gosta de fazer, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Eu não tenho dúvidas que isso aqui vai levar, tipo, tanto as nossas vidas como a de quem realmente tomar a decisão de utilizar com responsabilidade para um outro patamar. Então, eu tenho uma máxima, uma frase que eu sempre utilizei e eu já vi muita gente se ferrar, como eu já me ferrei também lá atrás, que é o seguinte: a velocidade que empolga é a mesma que mata. Então, isso assim, é uma frase que eu vi na BR 324. Então, é uma placa que assim, as pessoas usam para educar. Então, eu já tentei ser veloz nesse mercado, tentar tirar atraso, tipo, quebrei uma conta, vou aqui fazer mais. E realmente o que a gente percebeu se você for de pouquinho em pouquinho tirando a sua fatia do bolo do mercado, você tem a grande probabilidade de passar ileso por todas as grandes crises. Então, é uma dica fundamental que eu dou a vocês utilizem essa ferramenta com responsabilidade, que vocês vão colher frutos incríveis, assim como a gente já está colhendo, beleza? Próximo ponto que a gente vai comentar aqui é a respeito do investimento no Expert Advisor, né, no Invictus e no... Aí, o curso em si, a formação, ela é gratuita, o que você tem de possibilidade, caso você opte por operar com o Invictus, você tem a possibilidade de adquirir uma licença anual, né? Então a gente montou uma estrutura, condições especiais para que realmente a gente prove às pessoas que ainda tenham alguma desconfiança se realmente é real, se realmente funciona. A gente encontrou uma forma de falar assim, cara, vai, experimenta, veja o que você acha e, e aí sim, se você acredita que é algo que pode trazer benefícios para você, você paga pra gente. Então, foi a melhor forma que a gente encontrou e, assim, eu acho que se todas as pessoas que a gente cruzou no caminho aí, né, durante esses 4 anos tivessem a mesma decência de fazer isso que a gente está fazendo com vocês, realmente a gente tinha poupado muito dinheiro, a gente tinha perdido muito menos, porque basicamente o que a gente queria, o que a gente está fazendo agora é o que a gente queria que tivessem feito com a gente, realmente mostrar que o produto funciona e aí depois a gente quer permitir com que a gente tome a decisão se vai continuar com ele ou não. Tá ok? Então a gente separou realmente uma condição diferenciada, vou explicar para vocês. É simples o método como a gente desenhou nossa parceria, mas ele funciona da seguinte forma: a gente hoje tem parceria com uma corretora que a gente conseguiu uma redução de custo na ativação das licenças no nosso servidor. Então, essa corretora, o fato da gente ter conseguido essa parceria fez com que a gente conseguisse uma redução de custo na ativação das contas do Invictus. Então, primeiro, esse custo ele tem uma licença, o custo é uma licença anual, então ela custa no valor promocional 100 euros. O valor padrão ela é 120, então se você estiver dentro dos 50 primeiros alunos que adquirirem essa licença, né, os 50 primeiros parceiros, você já entra nesse valor promocional.
ou se você vier por indicação de alguém que já é ou mentorado da Mind Control, que aí lá atrás a gente tinha esse mesmo modelo, a gente operava só que era no modelo de mentoria, e você tem essa liberdade aí de operar, de ter esse desconto também, tá? Uma outra vantagem de você se associar pela Eurotrader, você, claro que a gente deixa aberto, a pessoa pode operar com qualquer corretora, a gente vai mostrar os benefícios de cada corretora, a forma como opera. A gente realmente já teve problemas com corretora, então hoje a gente se preocupa também nessa segurança, é onde que a gente está depositando o nosso capital, onde que a gente está colocando o nosso dinheiro para operar, beleza? Então, você tem o benefício de você ter a possibilidade de já iniciar com duas contas. Assim, a gente fala isso porque a diversificação é uma das chaves, um dos pilares que a gente adota dentro da nossa filosofia. Então, se você diversifica, a probabilidade de você ter sucesso é muito maior. Então, você vai entender a importância disso. Claro que a diversificação ela só vem na medida que você tem um volume de aporte considerável. Então, a gente tem valores mínimos para operar em cada conta dentro da nossa estratégia. Então, na medida que você for ganhando confiança e que você se sentir à vontade, você pode ir aumentando o seu número de contas. Então, o benefício é que a gente já entrega para vocês duas contas ativas aí na Eurotrader. E cada conta adicional, a licença dela anual também ela sai por 50 euros. O pagamento, todo pagamento da licença, com exceção das contas adicionais, né? Ele só acontece após 30 dias de uso do Expert Advisor, do momento que você liga a sua conta, você começa a operar, e ele é pago em euro Neteller, o Neteller, né? A Neteller é uma carteira digital do grupo PaySafe, então é como a gente utiliza para fazer nossos envios de remessa internacional. Então, no momento que você finalizar o seu período, a gente vai informar você alguns dias antes, dois, 3 dias antes, que está finalizando, para que você, caso você opte por continuar a parceria com a gente, você faz o envio e a gente habilita o seu 1 ano de licença aí para o Invictus, beleza? E um outro método seria a licença anual com outra corretora que não é a nossa parceira. Lembrando que aí a gente não tem o benefício do servidor exclusivo, então isso aí acaba onerando alguns custos para a gente, então a gente não consegue manter a mesma condição que a gente tem na Eurotrader em outras corretoras, tá ok? Então, o valor promocional ele sai 150 euros por conta, pela primeira conta, ou no valor padrão 170, e você tem direito a uma única conta. E cada conta adicional, caso você opte por abrir em uma outra corretora, da sua escolha, 75 euros. Caso você opte, eu quero a primeira corretora, eu vou fazer com a minha, depois eu vou fazer com a Eurotrader. Então, a segunda conta na Eurotrader já sai 50 euros, tá ok? Então, o pagamento, da mesma forma, ele só acontece 30 dias após o uso, e a ideia é que você pague parte da licença com o lucro das suas operações. Então, para você não colocar o capital seu, a gente está dando esse incentivo. Dependendo do volume, você consegue que você vai começar e da forma como você monte a sua carteira, você já consegue pagar com o lucro todo, né? O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas entram com valor mínimo, né, que necessário para começar a operar, sente o negócio, vê, vai ganhando confiança. Eu acho que tem que ser assim em tudo na vida, né? Tem que ir com cautela realmente quando a gente está falando de dinheiro, beleza? Então, tá ok? Próximo tópico aqui, a respeito de como que a gente vai estudar. Bom, então, como estudar? É uma formação relativamente curta, as aulas são bem objetivas. Essa é a primeira aula que a gente vai fazer mais um bate-papo, então, para que você entenda tudo. A ideia é que você assista todos os vídeos da formação toda, como um todo, né? Se atentar aos links abaixo. Então, toda vez que a gente colocar um link, a gente vai mencionar, ó, clica nesse link abaixo aqui, que vai levar você para tal lugar. Então, esse é um ponto importante também que você tem que se atentar para que esteja tudo amarradinho. E assistir esses vídeos em sequência, tá? Então, ó, não pule etapas. Os vídeos importantes, onde a gente vai ter, por exemplo, gerenciamento de risco. Como é que a gente vai fazer isso? As aulas que tem mais detalhe,
você tem a possibilidade de ir assistindo e parando, pausando, fazendo ponto a ponto, entendendo. Caso tenha dúvida, sei que a gente vai ter as nossas aulas ao vivo também para tirar dúvida 2 vezes por mês, pelo menos. Então a gente vai agendar isso aí no grupo do Telegram, tá? No canal do Telegram. Então tudo isso aí vai ter essa possibilidade também. Nosso suporte, então ele vai acontecer todo via Telegram, então a gente recomenda já que você baixe o Telegram, instale, a gente vai ter o link abaixo aí de acesso no nosso Telegram. As dúvidas você pode tirar por lá. As ativações de contas, tanto as primeiras como as adicionais, tudo vai ser feito pelo Telegram, novas contas e bônus de indicação também. A gente vai ter um programa aí chamado Embaixadores Invictus. A gente vai comentar mais um pouco mais para frente, mas pode ter certeza aí que também vai ser um bom bônus de incentivo, um plano de carreira aí também que a gente está montando para vocês, tá ok? Garantia de uso, acho que foi a melhor forma que a gente encontrou, já comentei, para tornar aí o nosso produto realmente diferenciado no mercado. A gente faz com que a gente só quer que continue com a gente, que seja nosso cliente, quem estiver satisfeito com o nosso produto. Então, uma vez que você experimentou ele, validou ele em conta real, operando para você, você fala assim, cara, eu quero continuar, eu quero esse produto. Caso você não queira, não tem problema nenhum, simplesmente você continua com o nosso conteúdo gratuito. A única coisa que você não vai ter acesso é a nossa licença anual, né, do Invictus. Você pode aplicar nossa metodologia para qualquer outro expert advisor que você encontre e que você queira trabalhar. Tá? Então, a ideia é que você faça o pagamento com os lucros da operação e se você não tiver resultado satisfatório, você não necessita efetuar o pagamento da licença, a vida que segue, o robô ele vai ser desativado da sua conta, vai parar de funcionar e você segue, a gente continua parceiro aí, não tem problema nenhum. Caso você opte por, no futuro próximo, vir a se tornar parceiro nosso, fica à vontade também, tá ok? Em relação à comunicação, a gente vai ter 2 canais no Telegram. Então, um é sobre avisos e atualizações. Então, esse aí é o que a gente vai informar, inclusive, a respeito das lives, os horários das lives, o link das lives. Vai ter um canal exclusivo para embaixadores. Então, para quem quiser se tornar embaixador, o embaixador, eu vou comentar mais para frente, mas ele é um incentivo, né, para aquelas pessoas que a gente já enxerga que tem um desenvolvimento aí em relação ao GoTrading, já concluiu a formação, já está operando. A gente vai criar uma prova de conhecimentos básicos, então, para ver se a pessoa já realmente está habilitada a se tornar um embaixador. Acho que é levar o nome da nossa marca também. Eu acho que é fundamental a gente ter esse retorno de vocês, tá? E o nosso suporte do Telegram, que o link vai estar abaixo do vídeo aí. Então, quando você clicar nesse link, vai levar você direto para o nosso suporte. E aí você vai poder tirar suas dúvidas lá, fazer tudo. Então, vai ter um link direto com a gente e os canais do Telegram para informações, tá? Fala um pouco a respeito do suporte premium. Esse foi uma necessidade que a gente identificou, mesmo apesar dos detalhes que a gente passa, de todo passo a passo, como instalar tudo. A gente sabe que ainda tem pessoas que têm uma limitação em relação à tecnologia, então, ou não está 100% segura do que está fazendo. Então, a gente criou um modelo de assessoria, né, de suporte premium, onde você vai efetuar um pagamento por esse atendimento, por esse suporte adicional. Então, o que é que contempla o suporte? Configuração da VPS. Então, assim, uma vez que você comprou, adquiriu já a VPS, a gente vai precisar, realmente, vai ser necessário o fornecimento do acesso a essa VPS, o remoto, né? O acesso remoto. A gente faz a configuração dos robôs, faz o gerenciamento de risco. Então, caso você queira, cara, por favor, eu quero que você monte uma carteira para mim. Você vai dizer, ó, meu perfil é tal, é esse, eu vou disponibilizar tanto na conta para operar, e eu queria que você montasse uma carteira para mim aí, dentro disso aqui que eu quero. Tudo isso a gente vai fazer, o valor por atendimento vai sair 25 euros, tá? Então, uma vez que a gente configurou tudo ok, tá, resolveu tudo que você precisava,
Ah, agora eu preciso de um novo, eu quero configurar outra conta. Aí, infelizmente, tem um custo adicional também por atendimento. Beleza? Então, foi uma forma que a gente encontrou de ajudar as pessoas que precisam de um suporte adicional, tá ok? Lembrando que não é uma live, não é um atendimento ao vivo, né? A gente vai fazer essa configuração, quando tiver tudo pronto a gente avisa você, ó, pode entrar na VPS, já tá tudo configurado lá, vai passar toda a instrução. Ah, log na conta, deixe lá tudo ok que a gente vai começar, tá ok? Então esse foi um ponto aí. Em relação ao embaixador Invictus, foi uma forma que a gente encontrou, o pessoal pediu bastante, falou assim, ah, cara, e se eu quiser recomendar, como é que eu posso ter um programa de indicação? Então, a gente montou um programa bem bacana de indicação, que são bônus de indicação. Aí, caso a pessoa que tá adquirindo a licença entre pela Eurotrader, né? Abra a conta na Eurotrader. Então, por aluno que você indicar, então ele vai pagar, ele já vai ter o benefício, ao invés de pagar 120 euros, ele paga 100 euros na licença. Então, esse valor, 20 euros, que seria 20% de comissão, vai para o aluno, né? Para quem está indicando. E cada nova conta que a pessoa adquirir, são 5 euros por conta. Então, e aí cada aluno vai ter o seu código individual de indicação, a gente vai gerar isso, vai fazer esse controle, tudo certinho. Aí, assim, foi uma forma como a gente encontrou de ajudar. Tem uma base de confiança, eu acho que vocês já perceberam aí um pouco quem somos nós, o nível de comprometimento que a gente tem. É uma parceria aqui, então a gente. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é o seguinte: para você somar, você tem que aprender a dividir. Então, esse pode ter certeza que é um princípio básico nosso. A gente ajuda quem nos ajuda a crescer, nos ajuda a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. E um plano de carreira que a gente está desenhando, isso a gente vai divulgar em breve. Então, quem passar na prova para se tornar embaixador é habilitado a entrar no grupo dos embaixadores, né, no canal lá do Telegram. E esse canal, ele vai ter... A ideia não é nem fazer um canal, é fazer um grupo mesmo, né, dos embaixadores, para que a gente possa tirar dúvidas também, tudo. Pra... E aí a ideia é construir justamente esse plano de carreira também, para incentivar ainda mais você, né? Além da comissão, a gente ter incentivos adicionais. Então, lembrando, todo o pagamento dos bônus, ele é após o pagamento do indicado. Então, o indicado ele entra 30 dias, lembrando, 30 dias depois, com lucro, ele paga, e aí essa bonificação ela é repassada para vocês também via Netelé. Então, a ideia é que a gente mantenha esse fluxo via Netelé, assim, uma ferramenta muito, muito boa, tanto na Europa como no Brasil. No Brasil vem funcionando bem também. Eu acho que a gente recomenda que vocês façam uso dela, tá ok? E aí tem um bônus também de indicação para outras corretoras. Então, funciona da mesma forma, indicação por aluno, 30 euros, caso ele opte por abrir conta em outra corretora, né? E 7,50 por nova conta. O código individual, lembrando, mesmo modelo, plano de carreira, com direito a tudo certinho. Tá? Em relação aos avisos legais, primeiro, eu acho que um ponto fundamental é que a gente entender que o que a gente está fazendo aqui, a gente não está investindo. Tá? A ideia da gente foi sempre chegar num patamar de segurança para considerar o operacional da gente parecido com o investimento. Mas quando você opera no mercado, você está fazendo day trade, swing trading, não deixa de ser uma especulação. Então, o que a gente está fazendo a gente está especulando no mercado. Grandes fundos, quando você coloca seu dinheiro num fundo, o que o fundo vai fazer é justamente isso, é comprar e vender ativos, tá? Então, é um modelo de visão, um modelo de gestão que você está enxergando é que vai ser o diferencial, tá ok? Mas, assim, para não confundir, estou investindo, não, estou especulando no mercado de câmbio internacional, tá? Então, a ideia é você mitigar esse risco, e aí a gente fala muito a respeito da diversificação de carteira, aí você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, quando, quando você vai construir uma carteira, a gente sabe, por exemplo, que você vai perceber isso também,
os retornos, o resultado que o operacional gera, ele é muito acima do que o mercado entrega, tá? Então, primeiro, quando a pessoa fala assim, é 5% ao mês, em 3 anos, 5 anos eu tenho o dinheiro do planeta. Primeiro, né, tipo, não funciona dessa forma, até porque você vai entender que, por exemplo, a gente opera com lotes mínimos de 0,01, na aula específica a gente vai falar de lote, mas você não consegue no mês seguinte fazer 5% dos 100, se você fez o primeiro mês 5%, no segundo mês você não vai fazer 5% dos 105 que você fez. Você só consegue, por exemplo, fazer juros compostos no momento que você tiver um lucro suficiente ou para abrir uma nova conta ou para dobrar o lote. Entendeu? Então, esse que é o diferencial. O juros compostos tem como ser feito, mas é nessa modalidade. Então, você vai operando, abrindo uma nova conta ou dobrando o lote. Dobrando o lote, você tem que tomar cuidado de como você vai fazer isso, porque tem uma questão do fator multiplicador. A gente vai mostrar isso para vocês em aula também. Pode se tornar perigoso, tá? Quando você opera, por exemplo, eu quero replicar a estratégia numa conta de 1.000 euros, numa conta de 10.000 euros. Não funciona tão bem assim, entendeu? Justamente por causa desse fator multiplicador. Mas, primeiro da licença do uso, a gente sabe que é deixar claro que ao fazer o uso da formação Método Invictus e do Expert Advisors fornecidos a títulos educacionais, o usuário ele se coloca como ciente dos elevados níveis de risco envolvidos na negociação de produtos e ativos alavancados, tais como os que este se aplica. E um alerta de risco, que é fundamental, no momento que você for fazer o preenchimento do nosso formulário, você vai dar o ok em relação à ciência desse alerta de risco. Então, caso você opte por negociar em conta real, você não deverá arriscar mais do que você pode perder. É possível que você possa vir a perder todo o capital que você destinou para especular. Antes de iniciar, procure entender plenamente o limite de perda, tolerância ao risco e sua saúde mental e emocional. Então, a gente vai mostrar todo o gerenciamento de risco, como que a gente faz toda a distribuição. Realmente, se acontecer algo de stops seguidos, realmente o mercado vai fazer algo que nunca aconteceu na história. Então, até em crise de pandemia, crise subprime, a gente não vivenciou nada parecido, mas existe o risco. Então, por isso que está a vantagem da gente diversificar. A vantagem de você operar no mercado de câmbio também, que eu acho que esse é um dos grandes pontos, foi o que fez a gente ir para o caminho do câmbio, é que, por exemplo, quando você tem uma queda ou você tem um problema pontual em ação, vamos comparar com o mercado de ações. Você tem uma empresa ou tem um problema estrutural da empresa, um problema ali que ele vai derrubar as ações. Mas, por exemplo, quando acontece algo global, o preço de todas as ações caem, tá? No caso do câmbio, é economia contra economia. Então, se você não tiver uma crise mundial, tipo, o câmbio ele um vai para cima, outro para baixo. Então, o euro dólar, um tá subindo, o outro tá descendo, tá? Então, a ideia justamente é uma proteção adicional que a gente tem quando a gente vai operar no mercado de câmbio. A gente está falando aí, por exemplo, hoje a gente tem validado dentro da nossa estratégia mais de 25 ativos, 25 pares de moeda, tá? Então, esse é a probabilidade de você de dar um crash mundial é só se tiver, acho que, uma terceira guerra mundial, e mesmo assim a gente ainda tem a possibilidade, se a gente vê que vai acontecer, né, da gente desativar, claro. A gente vai desligar os robôs, né? Mas é um ponto para se atentar, beleza? Então era isso aí que a gente tinha para falar nessa aula de hoje. Queria agradecer mais uma vez pela atenção de vocês. Um forte abraço aí, tamo junto e seja muito bem-vindo ao Método Invictus.